Oi, gente, boa noite. Voltei. Estamos fazendo alguns ajustes aqui com a Raquel para ela conseguir entrar. Sejam bem-vindos. Oi, professora Andréa, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Estamos um pouco atrasados hoje porque tivemos alguns problemas de conexão. A Raquel já está entrando já. Vamos aguardar mais um pouquinho. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Raquel como neuropsicóloga no HU, né? Lembrando que essa é mais uma live do Laboratório Fator Humano. Nós estamos apresentando as pessoas que são mestrandos, doutorandos, ou colaboradores do laboratório e que têm um trabalho estreito conosco, né, no nosso grupo, e para divulgar também o que o laboratório e a UFSC como universidade vem realizando no campo da psicologia aplicada. A Raquel chegou. Te convidei, Raquel, agora é só tu aceitar. Oi, Oi, você tá tudo me bem? vendo? Tô te vendo, bem linda, formosa. Ai, amiga, obrigada. Tudo bem? Tudo, e aí? Viu? Não, não dá mesmo pelo computador. Eu já tentei também, não sei por quê, mas não dá para fazer a live pelo computador. Seria bem melhor porque a nossa imagem fica maior, né? Fica mais fácil de colocar a imagem, mas É, tudo bem, dá certo por aqui também. vamos Eu, enjambrando. A vida é nossa, né? É enjambrar, né, amiga? é isso aí, é ser flexível e adaptável a esse momento. É isso mesmo. Segredo: quem vai manter a saúde mental é quem for mais flexível e mais adaptável, né? É Darwin, né? Porque É um darwinismo, né? é mesmo. Aham. Então, eu estava dando boa noite aqui. Por enquanto, temos a professora André, eu vi que estava presente. A Paola e a Cíntia tinham entrado, mas eu tive que sair, né? Para a gente ajustar a nossa conexão. A ideia, Raquel, é que a gente apresente as pessoas, né, que fazem parte como membros do laboratório, como colaboradores, que tragam um pouco da sua experiência, que a gente deixe registrado na nossa página, né, Uhum. para divulgar mesmo o que a gente realiza em psicologia aplicada, né, psicologia baseada em evidências, para divulgar o nosso trabalho, o nosso conhecimento e mesmo mostrar quem nós somos, né? Colocar nosso rosto no mundo, porque às vezes muitas pessoas até nos conhecem de ouvir falar, mas não sabem quem nós somos, né? Quem é a Raquel, neuropsicóloga que trabalha no HU, né? Talvez muita gente já tenha ouvido falar, mas não conhece teu rosto, né? Então é a gente divulgar o nosso trabalho e dar visibilidade mesmo para o que a gente faz, né? Eu acho que é bem importante isso. Então pode te apresentar, fica à vontade, fala um pouco do teu percurso. Gente, boa noite. Inicialmente, eu queria muito agradecer o convite da Rafa Trevisan, do Laboratório Fator Humano, que eu tenho muito carinho por esse laboratório. E quando teve o convite, né, eu comecei a dar uma olhadinha na história. Aí eu vi que eu ingressei no laboratório em 2007, porque Uhum. a minha intenção foi fazer o pós-doc, né, o pós-doutorado lá, com o Dr. Roberto Cruz.
né? A minha formação, eu sou neuropsicóloga, sou especialista pelo Conselho Federal de Psicologia em neuropsicologia, Uhum, e eu sou uma ovelha negra, porque aí eu fiz o meu doutorado em medicina na área de uhum. neuro, né, ligado ao serviço da epilepsia do Hospital São Lucas da PUC em Porto Alegre. Então, Sim. é uma formação um pouco, pelo menos atípica, né, aqui em Florianópolis, para um psicólogo. E aí Uhum, eu acho que a importância da psicometria, né, aham. a gente não ser só um aplicador de teste, mas entender o funcionamento né, desses instrumentos, né, e, Sim. e poder fazer É, agora voltou. Agora voltou. Tu sabes onde nós paramos? Tem como a gente saber? Tu me falavas, eu escutei até quando tu disseste da importância de entender sobre os testes e como aplicá-los no ambiente hospitalar, né, de uma forma qualificada. Não só ser um mero aplicador. Eu consegui pegar até aí. Isso é verdade, é verdade. E, e nesse sentido, né, a formação em hospital, a prática de hospital também nos agrega muito em neuropsicologia, né? Então a gente não fica, Sim. né, restrito a uma. Até estava fazendo uma brincadeira, é, fazer Nutella, né? De consultório Nutella, mas Aham. poder, né, dar cara a tapa e aí lidar com casos mais atípicos, né, que mais desafiadores. E aí fazer a Aham. conjunção da medicina, a neurocirurgia, a neurologia, que é o nosso métier, junto com a psicometria. E em Aham. 2013, Rafa, nós fundamos o Núcleo de Neuropsicologia e Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, tendo como um padrinho praticamente o fator humano. Aham. E seguimos Eu parceria lembro. hoje, né? Eu lembro de todas essas tratativas aí. Aham, seguimos parceria, estamos juntos até hoje, né? Quantos anos tu estás no HU já, Raquel? Olha, eu sei que não parece, tá? Observar, né? Mas eu tenho 20 e poucos anos de profissão, né? Nossa, É, tempão. Sabes que eu então, fiz estágio no HU, mas no HU lá de Santa Maria, na época sério? da minha faculdade, sério. Eu fiz estágio na ala cirúrgica também, mas Ah, era cirurgia de tudo, né? Tá me né? ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Falasse da. Principalmente cirurgias em decorrência de tumores malignos das mais diversas ordens. Então, eu acompanhava pré e pós-operatório Que legal. e, e alguns casos óbitos também, né? Óbitos familiares e etc e tal. E foi uma experiência assim bem
posso dizer que eu te admiro, assim, porque foi uma experiência bem marcante, assim, bem traumática até, né? Porque a gente está dentro de um hospital, a gente lida com o limiar, né, entre a vida e a morte o tempo todo, assim, né? Muitos casos eu tem dois casos especialmente que eu lembro até hoje, assim, de dois pacientes. E os dois faleceram. E Marca, né? mas foi um estágio assim extremamente rico, como tu disseste, porque a gente vê situações as mais diversas, né? Eu acho que quando a gente vai para a prática, assim, dentro de uma unidade de saúde pública, que eu fiz estágio também, dentro de um hospital, né? A gente vive a experiência humana das mais diferentes formas, assim. Eu acho que é quando a gente realmente entende o que a gente aprende na faculdade, assim, né? Porque nos conceitos é tudo muito distante, muitas vezes, quando a gente vai para a prática, que a gente consegue perceber aquilo que a gente lia, né? No mundo concreto, né? Objetivamente. Ah, eu achei muito legal isso que tu falasse. Realmente, a gente se testa, né? Até como ser humano, né? Exato, Até como ser exato. humano, né? Eu Né? pensei que eu acho que eu não gostaria de continuar na psicologia hospitalar depois daquele. Eu tinha muita paixão por fazer esse estágio, foi um estágio até extracurricular, nem era obrigatório, mas Aham. eu achei muito impactante, sim. Não sei se eu tinha condições, sabe, de continuar, assim, muito marcante. Então, eu admiro os psicólogos que trabalham nos hospitais. Na verdade, eu admiro os meus colegas de profissão muito, assim, né? Mas alguns mais do que outros. Ai, obrigada. E com certeza, né? Tu hoje és um profissional e uma pessoa diferente porque passasse por um estágio desse, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que foi muito bom, assim, para minha experiência profissional, né? Tanto que eu lembro até hoje, né? Ai, Lembro que até hoje. bom, Até hoje tenho contato com a minha supervisora, inclusive de estágio. que legal. Na época que é psicóloga lá, até hoje, né? Olha, Psicóloga do HU de lá. ai, Ah, Raquel, e o que que tu atende mais lá, assim? O que que é mais recorrente? Quais são os casos? O que que tu podia trazer para nós, assim, de exemplos, assim, do cotidiano, do teu cotidiano profissional? pois é interessante tudo que tu trouxesse, porque às vezes quando vêm os candidatos a estágio conosco, eles têm uma ideia muito da psicologia hospitalar, só na questão emocional. Só que, Aham. né, e aí eu tento trazer o seguinte, no âmbito da neuropsicologia, tem a questão emocional, como tu trouxesse, mas tem a parte de avaliação, diagnóstico e reabilitação. Então, Aham. esse campo, pelo menos da forma que nós implementamos o núcleo de neuropsicologia do HU, ele envolve, então, a parte de atendimento psicoterápico, então, Uhum. essa questão emocional, impacto de diagnóstico, orientação da família, todo esse cenário que tu sabes muito bem, Uhum. inclusive a questão de psicoeducação, do saber em relação à doença, informação, tudo que tu sabes. A questão também de avaliação neuropsicológica e Sim. reabilitação, porque os nossos pacientes são neurológicos, incluindo neurocirúrgicos. Então, Aham. muitas doenças, condições neurológicas e neurocirúrgicas, elas pedem o diagnóstico diferencial da neuropsicologia. Então, Sim. você entra com a parte de avaliação de cognição, avaliação de comportamento e protocolos, inclusive para indicar ou contraindicar uma neurocirurgia. É uma responsabilidade Uhum. importante, porque Sim. não é, né, vai impactar muito a vida do paciente, é possível até riscos de sequelas significativas, Aham. não é importante. Então, por exemplo, Aham. se a gente pegar um exemplo, alguns exemplos simples, né? O paciente vem com quadro demencial. Tem momentos da demência
né? Demência, eu digo, pensando mesmo no transtorno neurocognitivo maior, que refere ao DSM e ao CID, não é aquela Uhum. jargão popular. Demência não é, Aham. né? Que apesar de ser parecida, tudo é parecido, e chega a um ponto que a ressonância traz sequelas, microangiopatias, redução volumétrica, tudo parecido, quando faz avaliação neuropsicológica, você percebe que tem um impacto maior, um prejuízo maior em certas funções. Aí você pode até orientar, discutir com a equipe médica o seguinte: olha, ele tem um déficit muito maior em memória operacional ligada ao lobo frontal, ou outra memória que pega hipocampo, enfim, então Uhum. ele tem a demência possivelmente, por exemplo, frontotemporal, por isso que ele tem uma alteração de comportamento, uma alteração límbica. Então, Certo. esse saber de forma objetiva é o que muitas vezes uma equipe médica da neurologia e neurocirurgia espera da gente num hospital de referência como o HU. Aham. Então, também a questão de laudo é uma coisa importante que todos a gente lauda, né? Aham. Exemplo, por exemplo, da epilepsia. Então, tem vários tipos de epilepsia, especialmente a epilepsia refratária, que é uma epilepsia que não responde a tratamento, e muitas vezes Uhum. a pessoa tem indicação de cirurgia da epilepsia. Para fazer cirurgia da epilepsia, você tem que ter critérios, tem um protocolo. Então, ele primeiro não pode responder os fármacos antiepiléticos, então ele convulsiona muito e o resultado é pobre. Então, por exemplo, Aham. já tive paciente que convulsionava 30 vezes por dia, enfim. Nossa. Esses são os nossos, boa parte dos nossos Aham. pacientes, né? Então, Uhum. se é uma conta 30 vezes por dia, dividir isso em 24 horas, né? Uhum. Pensa o impacto que é uma doença dessa. Sim. Então, Quase totalmente incapacitante, né? Totalmente incapacitante, porque como a pessoa vai trabalhar com uma condição dessa? é bem isso, né? E aí Uhum. você mapear, olha, então já que ele tem um foco epilético, mas, por exemplo, ele tem uma esclerose mesial temporal, então ele vai ter um déficit maior em memória, enfim, e você discriminar a questão cognitiva e muitas vezes nortear, olha, ele lateralizou função de linguagem e memória à direita, à esquerda, em tal ponto, não é tal ponto. Então, se for Uhum. para operar em tal lugar, melhor. Aham. Então, esse tipo, né, a gente não tem como fazer mais ou menos, como algumas áreas, todas as áreas são Aham. importantes, mas tem áreas que a gente pode deixar para depois, a gente pode Aham. não ser preciso, pode ser impreciso. Aham. Pelo menos no tipo de coisa que a gente. Isso gera um desgaste emocional para a gente também, porque a gente é cobrado, Aham. a gente se cobra, né? Aham. Então, e aí, então, Sim. esse paciente, você fez a tua avaliação neuropsicológica, supondo foi favorável a cirurgia da epilepsia, o médico avaliou, fez ressonância, fez, enfim, todo o protocolo, aí ele é encaminhado para a cirurgia da epilepsia. A cirurgia é uma ressecção, né? Ressecção é a retirada da área do Uhum. foco epilético. Então, ele fica retirado. Ressecção é esse termo. Sei que na psicologia eles não gostam, né? Que fica aquela Uhum. ideia da história do passado e tal, né? E aí você Uhum. também tem que saber mensurar se como é que seria a reabilitação cognitiva depois dele, né? Ele perdeu uma região, ele perdeu ali, aquela função volta, não volta, que área você Uhum. pode recrutar e compensar. Então isso Aham. pensa no tipo de trabalho que a gente faz, né? Cada equipe de neuropsicologia, de cada hospital tem o seu, atende certas coisas que outras não. E nós ali atendemos, Rafa, neuro geral. Então, nós temos Uhum. caso da clientela. Nós temos acidente vascular encefálico, nós temos epilepsia, temos as demências de modo geral, né? Então, Alzheimer, Parkinson, frontotemporal, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, enfim, uma enormidade de tudo quanto é doença, porque é neurogeral lá.
né? E aham, muitos também têm a questão do prognóstico reservado. aham, Por exemplo, o nosso ambulatório de esclerose lateral amiotrófica é aquela doença do Stephen Hawking, que é aham, físico famoso, né? sim, sim, Ele é uma zebra, né? Porque na realidade, né, o prognóstico dessa doença, depois que confirma, normalmente é uns 2 anos, né? Ele aham, até se questiona se de fato, ele tem a forma clássica da doença, porque ele sim, viveu mais do que era expectativa, né? aham, Então, esse ambulatório que nós temos, que faz a avaliação, a psicoeducação e a avaliação neuropsicológica longitudinal dele, desse paciente, eles ficam conosco até a morte. Então, uhum, além da questão cognitiva, você tem uma questão de terminalidade, de acompanhar uhum, o momento em que esse paciente está em paliativos, né, também. aham, Então, a gente, em termos de neuropsicologia hoje, a gente consegue abranger, né, um universo bem grande, assim, lá no sim, HU, sabe? uhum. E essa questão da terminalidade, né, Raquel, acho que era isso que mais me impactava no hospital. Hoje se fala muito mais, eu acho, de cuidados paliativos. Eu me formei em 2006, praticamente não ouvi falar sobre isso na faculdade, sabe? E não fui preparada, vamos dizer assim, né? E muitas vezes os médicos, os residentes queriam que a gente fosse dar a notícia do óbito, né? A Hum, única orientação que eu tinha, não, você não vai dar a notícia, é o médico que tem que dar a notícia, você pode acompanhar, você pode fica junto, acolher, fica junto. você pode ficar junto ali, fazer o meio de campo, mas o médico precisa enfrentar a questão de dar a notícia, né? Porque muitos eram residentes tão jovens quanto eu, né? Um pouquinho mais velhos, né? Porque já tinham se formado, já faziam residência. Uhum. Mas eu fico pensando na questão emocional, assim, né? Na demanda emocional também de nós, nossa, né? Como profissionais, assim, né? Muitas Uhum. pessoas perguntam, assim, é claro que a gente tem todo um método, tem todo um treinamento, né, para lidar, mas lidar com a morte, né, de uma forma recorrente é uma questão para nós também, né, porque bem ou mal a gente também vai se deparar com a morte dos nossos, com a morte, com a nossa morte, né, com pensamentos e enfim. Então, eu acho que esse preparo também é bem importante, assim, né, para quem trabalha num ambiente hospitalar, assim, de como lidar com todas essas questões que são extremamente complexas num local que trabalha neurologia, né, por conta disso que tu disseste, da especificidade, da riqueza, não há chance para erro, né? Não há chance para erro. Você pode ser muito determinante, né, na vida de uma pessoa, porque você está mexendo no cérebro, né? E ainda para além disso, as questões de lidar com toda essa vulnerabilidade do corpo, né, físico, que vai terminando, né, e acompanhar isso assim ao longo do tempo. Como que tu te sentes assim hoje, depois de tantos anos de trabalho com relação a isso? Ô, Rafa, bem legal tu comentar isso, sim. Sabes que tu mesmo, pelo que tu vivesse, tu sabe que na realidade, no fundo, é quando a gente cai ali na lida que a gente vai trabalhando isso, né? Porque a Sim, faculdade não e dá técnicas, mas não ensina a lida delas, né? Tu sabe? E nesse negócio da morte, o que para mim é o pior é a morte em vida, que é da demência. Porque ah, a pessoa tá, o corpo tá vivo ali, mas verdade. A ela não pessoa te não tá reconhece, mais. não tá mais. Uhum. Então, eu te digo assim, sabe, Rafa, nesses 20 e poucos anos dentro de um hospital, eu atendi todas as unidades imagináveis que tu pensar num hospital. Emergência, transplante, qualquer uma, queimados, o que tu imaginar.
porque eu fui de alguns hospitais antes de ser concursada do HU, e antes disso ainda fui 10 anos à Cruz Vermelha Brasileira. Ah, É, uhum. quem diria, né? Ah, Raquel, né? Raquel, Acho o máximo, acho o máximo. Quer ver o Médicos Sem Fronteiras? Acho o máximo. Já pensei em fazer parte. é bem legal. Isso numa época que nem dava Ibope, né? Hoje ainda pega, ainda é charmoso, né? Mas na época, Aham, então, então tudo essa questão da morte em vida, eu acho que é o mais triste, porque a família às vezes também não entende, a família dos pacientes, né? Outra questão, a questão da lesão, pegar, atrelar com a questão da função, por exemplo, né? Tu tens a área de Wernicke e de Broca no cérebro, né? uhum, A área de Broca cuida da expressão da linguagem, a área de Wernicke, compreensão da linguagem. Então, por exemplo, o paciente sim, teve uma lesão, um traumatismo crânioencefálico, pegou uma área. Por exemplo, ele fala, mas ele não entende. Para a família, aham, como que ele não entende, doutora? Se ele está falando, aham. mas ele não está falando o que tu está perguntando. Mas não, a senhora, é porque a senhora não quer ver que ele está bem. Então, claro, aí entra também aquilo que tu falasse, né, da morte, a negação, todas aquelas fases, barganha, enfim, Aham, acontece também, né? aham. A pessoa. Então, isso é muito triste, assim, né? A gente, o paciente vivo, enfim, né? Uma morte em vida, né? E eu acho, né, Raquel, que a família sofre muito, eu acho, quando é essa condição, né? Porque talvez por isso, né? Ah, eu não. É muito mais fácil depositar em ti o não entendimento, às vezes, do que lidar com uma pessoa que não vive mais e não vai mais voltar, né? Ela tá ali ainda em presença, mas ela não vai mais voltar o que ela era antes. Eu acho que a família sofre muito, assim. E o que eu queria te perguntar é nesses pacientes, a questão do suicídio, né? Já que a gente está no Setembro Amarelo, assim. O que que tu observas, assim, que tipos de quadros que vocês têm que podem levar à questão de surtos graves, com tentativas de suicídio, ou até com suicídios de fato, né, consumados, ou em que momento vocês orientam, que orientações, assim, para familiares, né, sobre observação, ficar atento, o que que é preciso prestar atenção, e mesmo para profissionais, né? A gente tem vários colegas aqui. O Pedro, inclusive, falou que ele também acha muito triste a questão da demência, que ele já acompanhou em pessoas próximas e familiares, né? Eu também já acompanhei a minha nona, ela teve mal de Alzheimer, mas ela faleceu quando ainda era muito leve, assim, sabe? Ela já tinha diagnóstico, assim, já era monitorada porque deixava o fogão aceso, essas coisas, mas ela não foi muito adiante, assim, faleceu com 92 anos. Puxa, E olha, é, parabéns, hein? Ainda foi bem. foi Assim, bem. Ela saudável. não, eu acho que começou tarde, não chegou a evoluir assim de uma forma que ela é só assim, nos 90 anos dela, eu viajei para o aniversário, eu e minha irmã, e a gente voltou no domingo à noite. Foi aquela correria para ir para o aniversário, avião, ônibus, carro, blá blá blá, e daí fomos para o aniversário, chegamos no domingo, ligamos para os meus pais que continuavam lá, e ela disse: "Por que que vocês não vieram na minha festa?" Gente, ainda ficasse ruim. Ainda Daí ficasse eu pensei, ruim. poxa vida, todo esse trabalho, né, para estar nos 90 anos dela e ela não lembrar que a gente estava lá. Porra. Mas enfim, né? Isso é Depois ela veio a falecer, não. Então, assim, a gente não acompanhou o pior da doença, né? Mas eu já acompanhei de outras pessoas, né? E eu queria saber dessa questão do suicídio, então, o que que vocês veem lá, o que que acontece, né, com os pacientes que vocês atendem? bem legal tu perguntar, né? Ainda mais nesse mês, como tu já mencionaste, do Setembro Amarelo, né?
O senso comum acha que o paciente que tem risco suicida, ele vai no hospital e ele não tem nada e ele vai para emergência. Só que esquece que Aham. o paciente neurológico, ele também não precisa, se tu tá previamente rígido, tu ir para uma emergência. Tu pode ser um paciente que Sim. tem um tumor encefálico, como eu falasse dos tumores, tu pode ter uma demência, tu pode ter Uhum. esclerose múltipla, e também, Sim. e esses pacientes com prognóstico reservado, eles têm um risco de suicídio elevado, né? Por exemplo, tem, como tu vês que eu falei das doenças neuromusculares, Aham. esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, como tem uma questão de sistema nervoso periférico, diferente da demência, por exemplo, que é central, é do centro para Aham. fora, e eles é de fora para o centro, né? Aham. Então, a cognição demora mais a ser perdida. E Sim. com frequência eles cogitam, planejam e tentam suicídio. Só que o problema é que às vezes eles não têm, problema entre aspas, né? Eles não têm condições motoras para o ato Sim. motor de realizar, né? Aham. Ele já, né, em função de uma fadiga muscular, de uma falta de mielina, de transmissão nervosa, eles não conseguem alguém, eles pedem, costumam recrutar alguém para fazer um suicídio assistido para eles, o que Sim. no Brasil não é legalizado, né? Aham. Mas muitos, de uma forma assim velada, têm. Aí tem É. também com demência frontotemporal, quando eles já, no caso deles, já tende a ser algo um pouco mais dramático, né? Então, Uhum. quando é doença neurológica, há uma tendência de uma tentativa, uma tendência diferente de manifestar o suicídio. Sim. Me fez lembrar daquele filme que não era uma doença neurológica, mas que ele ficou tetraplégico, né? Acho que o que eu era antes de você. Não sei se você já Ah, assistiu. eu já ouvi, ainda não vi esse filme, é legal? E ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E ele pediu suicídio, né? Ele pediu suicídio assistido. Aham. E, mas daí me faz pensar em todos esses casos, né? De que a pessoa, né, Uhum. tanto quanto uma tetraplegia, está pensando sobre o que vai acontecer com o desenvolvimento da doença, né? Sim. Como a doença, como tu diz, o prognóstico é reservado, a gente não sabe o que vai acontecer. E se Uhum. manifesta de uma forma muito diversa, muitas vezes, né? De um paciente para outro paciente, né? Uhum. Tem coisas que são recorrentes, tem outras que não são, né? Umas pessoas evoluem mais rápido, né? Para um caso mais grave, outras demoram mais, né? Como tu disseste do Steven lá. Sim. Hopkins, que teve um. Ele tinha um prognóstico imediato, inclusive, né? Quando ele teve o diagnóstico da doença, eu acho que eles deram no máximo 2 anos de vida, né? Que é o E ele viveu padrão. uma vida, viveu uma vida inteira, né? Para, Um monte de filha, né? inclusive, Um monte de filho. não, inclusive com deixando história, né? Fazendo história, deixando história para contar. E então, eu acho que isso talvez é um ponto assim bem sensível até para os familiares pensarem, né, da evolução desse tipo de doença, assim, e do que pode acionar emocionalmente Sim. nas pessoas, nos familiares, mas também quem está vivenciando, né, no paciente, assim, até para a gente conseguir lidar, né, Raquel, porque eu acho que muitas vezes talvez até é difícil para os familiares aceitarem que tenham esse tipo de pensamento, né? De tirar a própria vida, assim, nossa, mas, né, conosco aqui, com todo esse suporte, com tudo que a gente faz por ti, para que tu tenhas qualidade de vida, para que tu tenhas uma vida boa na medida do possível, né? Mas também tentar se colocar no lugar dessas pessoas e acolher, né? Já que a gente Sim. está falando de Setembro Amarelo, acolher esse pensamento, esse desejo, essa vontade que pode acontecer numa situação
grave como essa, né? Totalmente compreensível, mas em outras situações, talvez não tão graves aos nossos olhos, né? Mas Uhum. graves para a pessoa que vive, então. Para a gente poder, porque só assim a gente consegue lidar, né, com a questão do suicídio, se a gente acolhe, né? Acho que isso é o mais importante da gente falar, não acolher o pensamento suicida, a ideação suicida não é incentivar, né, como muitas pessoas às vezes pensam. Pelo contrário, é você permitir que essa pessoa consiga falar sobre isso, né, que ela consiga dar voz a esse sentimento, a esse pensamento e consiga entender, né, compreender o que se passa, não para que ela execute, mas para que ela consiga lidar com isso, né. Muitas vezes o que acontece quando o suicídio é consumado é justamente porque a pessoa ela não teve um espaço, né, para pensar sobre isso, para elaborar, né, para elaborar, por exemplo, no caso de um paciente neurológico, todas as perdas, né, porque ele vai tendo perdas gradativas e cada vez maiores, né, ele está perdendo, como tu disseste, né, muitas vezes a própria vida ainda em vida, né, e então elaborar tudo isso pode ser muito delicado, eu acho. O curioso também é que às vezes as pessoas também não se dão conta do caminho inverso. É o paciente que tinha já uma alteração de comportamento prévia, e aí ele Uhum, passa, depois de um suicídio, a virar um paciente neurológico. Por exemplo, num outro hospital que eu trabalhava, que atendia muito traumatismo craniano, né? Crânioencefálico. uhum, E vira e mexe vinha gente que se jogava da ponte. Aqui em Florianópolis, a ponte. Então, uhum, tem gente que tem que ser ponto. Tá triste? Vai se jogar da ponte? Não pode. uhum, Porque às vezes uhum, acontece, às vezes dá ideia. E então, às vezes tem também essa questão do porque a mulher vai me deixar, a namorada vai me deixar, então eu vou me matar. Né? Às vezes na uhum, expectativa não de morrer, mas de trazer, mudar o ambiente familiar, o ambiente aquela pessoa de volta. E, uhum. e algumas vezes já aconteceu do paciente, por exemplo, teve um paciente específico que ele ficou tetraplégico, né? Então aí como é que vai ser a expectativa da mudança dessa moça voltar para ele agora? Aham, sim. Tem assim, muita expectativa numa tentativa suicida, né? De alívio de sofrimento, enfim, e nem tudo é ponderado, né? Aham. Eu estava estudando essa semana, porque eu vou ter algumas lives agora sobre o Setembro Amarelo. Uma na quarta-feira, inclusive, com o pessoal da UDESC. E daí estava trazendo alguns traços, né? Daí a questão da impulsividade. Se a gente der muitas vezes muitas vezes, ou na maioria das vezes, um traço importante de personalidade de alguém que tem um potencial de suicídio é a impulsividade. E se nós dermos esse acolhimento, né, se nós dermos essa escuta, se nós conseguirmos ouvir sem julgar, né, e isso não é só para profissionais, né, de saúde, isso é para qualquer pessoa, familiar, amigo, colega de trabalho, quem quer que seja, né, que aguce a percepção a seu respeito, né, o respeito dos seus sentimentos para conseguir perceber os sentimentos do outro e perceber quando a pessoa não está bem e consiga acolher sem julgar. Diz que se nós conseguíssemos perceber esse potencial, né, esse risco, né, relacionado a traços de impulsividade numa pessoa, que o ímpeto suicida ele dura algumas horas, normalmente, às vezes menos do que isso, né? Às vezes não dura uma hora, por exemplo. Então, se você tivesse atento assim a esse tipo de escuta, né, e aberto a ouvir, muitas vezes a gente não tem tempo na correria do dia a dia, né? A gente pergunta se está tudo bem por mera educação, né? Porque a gente aprendeu, mas a gente não está preparado para escutar, às vezes, se a pessoa diz que não está bem, né? É verdade. Então, se a gente estiver disposto a escutar e acolher, muitas vezes a gente teria a oportunidade, inclusive,
de amenizar. Eu não digo que a gente vai salvar, né, todo mundo. Às vezes as pessoas não têm nem habilidade, né, nem conseguiriam orientar, nunca não trabalham com isso, não lidam com isso cotidianamente. Mas muitas vezes as pessoas precisam de uma escuta, né, de uma escuta ali, uma escuta atenta, uma escuta acolhedora, um cuidado. Não, o que que eu vou falar? Às vezes não precisa falar nada, né, Raquel? A pessoa ela quer simplesmente ela falar, né? Sim. Ela quer despejar aquele turbilhão ali de sentimento, de sensação, de tristeza, de frustração, do que quer que seja. Uhum. E aí tem aquele mito, né, que quem avisa não faz, né? Então isso é outra coisa que as pessoas têm que ter em mente. Muitas vezes os avisos não são verbais, né? Uhum, Tem também no sim. sentido de confabulação ou de, se eu não estivesse aqui, a vida seria melhor. Como assim? Aham, Se eu não estivesse aqui, uhum, como que seria, né? aham, Avaliar também o nível de estruturação de plano. Às vezes é uma ideação solta, às vezes tem um plano estruturado. Então o paciente vem, aham, não, na realidade eu já pensei em tudo, doutora. A hora que meu filho foi para aula, meu marido foi trabalhar, não sei o que, não sei o que, eu vou tomar isso, já comprei, já está guardado. Então é diferente o grau de tentativa iminente, né, conforme o planejamento ser estruturado ou não. Mas eu concordo aham, que dar uma escuta, tem que entender. Inclusive, nisso me preocupa um pouco, porque como a mídia trata isso, porque tem muita, com todo respeito, é blogueiro, é artista, é celebridade, todo mundo quer falar sobre isso e nem sempre ajuda, pelo contrário. Às vezes eles querem um pouquinho de holofote, mas não necessariamente eles entendem como manejar a situação dessa de risco, né? E outra coisa, no caso dos nossos pacientes, né, eles podem falar pela questão da impulsividade. Tem doenças neurológicas, né, do espectro da neuropsicologia que tendem a ter um quadro de impulsividade, né? Então, por exemplo, uhum, é uma fase maníaca, né, no transtorno bipolar do humor, né, uma uhum, epilepsia com descarga no lobo frontal. Então, uhum. não adianta você só minimizar o surto quando o SAMU traz no hospital que a gente pega ele no surto, se você não olhar a história pregressa. Ele tem uma doença, ele tem diagnóstico, ele está medicado, ele não está, a família cuida, não cuida, ele vive sozinho. Sim. Então, às vezes, o suicídio não é só apagar o incêndio, né, naquele momento, tem que dar uma sequência e acionar a família, né? Outra, Uhum, muito que eles falam, tá, mas se o cara tem vida boa, não se mata. Eu acho essa ótima. Teve um uhum, plantão que eu atendi um rapaz, era um rapaz menos de 30 anos, com faculdade, que ele tinha recentemente ganho de presente dos pais um avião de aniversário. Um avião. Eu já brincaram, é um aviãozinho para não, é um avião. Ele ganhou. E então, quer dizer, era um rapaz bonito, tinha faculdade, que tinha tudo, né? tinha grana. Grana, porque naquele ano ele ganhou, imagina os outros presentes que ele já não tem ganho, né? E ele veio, foi reanimado no HU, tudo, né? Eu era meu plantão, inclusive, por tentativa suicida. Então, nem sempre quem aparenta estar feliz no Instagram e no Facebook está bem, né? Então, é só fica a dica, né? Fica. Aliás, isso é uma coisa que eu vou trazer agora nessas lives sobre suicídio, né? Eu só vejo aumentar o número de afastamentos do trabalho, que é a minha área, né, por transtornos mentais e tal. E eu acho tão contraditório que as vidas estão cada vez mais felizes nas redes sociais e que aumentam o número de pessoas adoecendo, né, por transtornos mentais. E aí eu vi um documentário esse fim de semana chamado The Social Dilemma. Aí eu tô para muito legal, muito legal. Assista, porque daí fala sobre a questão das redes sociais relacionadas ao suicídio. E para terminar, antes de eu te dar a palavra final, que tu falaste sobre a questão dos blogs, né, das pessoas que não, às vezes não são tão habilitadas para falar.
E é por isso que eu acho esse tipo de espaço aqui tão importante para que a gente traga justamente psicologia baseada em evidências. Nós estamos falando do lugar da ciência, né? Não é o que eu acho, Rafaela, não é o que a Raquel acha, não é o que ninguém aqui acha como pessoa individual, mas é o que nós estudamos, é o que o conhecimento científico diz sobre a psicologia, sobre a neuropsicologia, sobre o que é método, sobre o que é técnica, sobre como nós devemos agir. E aí, agora, preparando essas minhas lives, eu estava na página da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eles fizeram todo um material e eles estão anualmente fazendo isso. Então, para quem tem interesse, para quem quer saber sobre suicídio, entender, ler sobre suicídio, ter dicas, materiais, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem a campanha anual, inclusive a logo, inclusive material para profissionais como eu, como tu, se quisermos publicar nas nossas páginas do Instagram, do Facebook, eles têm os cards, sabe? E tem cartilhas, tem uma cartilha específica que leigos podem ler, profissionais de saúde podem ler, e tem uma série de links, né? Tem uma série de links lá. Então, quem tem interesse em saber sobre Setembro Amarelo de uma fonte segura, consulte a Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu vou te dar a palavra para a gente finalizar, para poder deixar a nossa live gravada, né, para quem quiser acessar, porque a gente tem um limite de tempo aqui. Te dizer que foi muito legal, que foi um prazer, que eu aprendi muito aqui, que eu quero ter mais oportunidades contigo, porque essa área é uma área que me entusiasma entender mais, sabe, essas questões da neurociência, da neuropsicologia. Eu acho que eu gostaria de aprender mais sobre isso. Agradecer a tua presença, então, e por ter enriquecido aqui a nossa página do laboratório. Dizer que a gente está sempre contigo. Olha, eu só tenho a agradecer o convite. Adorei estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Se deixasse, eu acho que a gente podia seguir esse bate-papo por horas. Também acho. Eu Vamos adorei. marcar um café pós-pandemia. Vamos sim. Muito obrigado. Queria agradecer o comentário das pessoas aí que eu estou vendo, Elaine, Pedro, o pessoal nosso lá do núcleo. Muito obrigada. Paola agradeceu, falou que foi ótimo. Muito obrigada, viu? E dizer para vocês, quem tiver interesse de nos visitar ou conhecer o serviço, né? Nós temos Instagram, tem Facebook, tem o site, né? Procurar por Núcleo de Neuropsicologia e Saúde, Hospital Universitário, Universidade Federal de Santa Catarina. No Instagram é Neuropsicologia HU UFSC. Tudo junto. Tá. O trabalho é gratuito, é pelo SUS. Né, tá à disposição de quem quiser conhecer um pouquinho. Muito obrigada, gente, pela presença. No dia 5 de outubro, nós voltamos com o Pedro. Pedro vai arrasar aqui conosco, falando sobre riscos psicossociais. Nosso próximo convidado. Beijão, Raquel. Fiquem bem, fiquem em casa se puderem, se não puderem, cuidem-se. Vai passar. Não puder, vem para a HU trabalhar com a gente. Um beijo. Beijo, obrigada, viu, gente? Um abraço.